O Cruzeiro liberou a lista de relacionados para o compromisso contra o Alianza da Colômbia na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana. A gente tem os relacionados aí para quem está no YouTube para poder acompanhar. Se tiver, vamos colocar no ar aí para a rapaziada poder acompanhar e a gente vê os relacionados do Cruzeiro, porque chamou a atenção a presença de 2 jogadores que não estiveram presentes no jogo passado contra o Vitória. Eles não estiveram presentes no jogo contra o Vitória. Lembrando que o Cruzeiro não tem o Vital, né? Vital com problema no ombro, passa por cirurgia. Olha aí os relacionados. Goleiros Anderson, Léo Aragão e o Otávio. Aí vão perguntar por que o Gabriel Grando não está? Porque ele não foi inscrito na Sul-Americana. Quando ele já chegou agora, as inscrições estavam fechadas. Aí você tem para defesa Palácios, João Marcelo, Kaique, Vidalba, Marlon, Neres, William e Zé Ivaldo. Pro meio campo, Felipe Machado, Cifuentes, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, há uma das novidades, Ramiro e Vitinho. E de atacantes, Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Veron, Rafael Elias, o Rafa Silva e outro que está de volta, o Robert está de volta. São essas 2 novidades aí no time do Cruzeiro. E aí, o que vocês acham desses relacionados? Não tinha muito que fugir disso não, né, Nath? Não tinha muito o que fugir. O Dineno ainda não está à disposição. A gente fica aí a dúvida pro jogo da outra semana contra o Atlético Goianiense, né? Se com mais de uma semana de recuperação ele pode pintar na lista dos relacionados. E o Dineno tem feito falta ao Cruzeiro. E o fato do Gabriel Grando ainda não poder jogar a Sul-Americana só numa eventual classificação do Cruzeiro para a próxima fase, ou se tiver que disputar, né, o play-off ali, visando também uma vaga nas oitavas. Acho que os relacionados não fogem muito disso e acho que o time não vai fugir muito também do que foi colocado contra o Vitória no Mineirão. A única alteração que eu faria, visando o adversário, é que eu acho que não há necessidade de jogar com a presença do Cifuentes no meio campo. Eu armaria o Cruzeiro de uma forma um pouco mais ofensiva. Acho que a manutenção da dupla de zaga, que já era um pedido antigo, né, foi assim no jogo contra o Vitória, com o Zé Ivaldo e com o João Marcelo, os laterais que são inquestionáveis, a presença do Romero no meio campo, e aí pela fragilidade do Alianza, acho que dá para você jogar com o Romero e com o Lucas Silva, e aí você introduzir o Barreal no time. Eu até tinha falado aqui em outra oportunidade, antes do jogo contra o Vitória pelo Brasileirão, que eu colocaria o Barreal na posição do Arthur Gomes. Testaria o Barreal como um ponta, bem aberto ali pelo lado direito, porque tinha algo no Arthur Gomes que estava me incomodando de alguma forma, até o jogo contra o La Calera, que ele inclusive não foi titular, quem jogou foi o Barreal, que era o fato de que eu estava sentindo o Arthur Gomes um pouco sem confiança, né? Ele é um atacante do drible, da velocidade, de você partir para cima do marcador, e eu estava sentindo o Arthur Gomes às vezes um pouco preso, tocando muito a bola de lado ali, encerando muito. E aí o Barreal contra o La Calera foi um cara bem aberto, bem agudo. Então eu falei, talvez eu desse uma oportunidade ao Barreal para começar o jogo. E aí o Seabra não me escutou, que bom, colocou o Arthur Gomes, que fez uma boa partida, mas muito em função também no segundo tempo da presença do Barreal, né? Que foi dele, inclusive, as assistências para a maior parte dos gols que o Cruzeiro fez. Não me recordo se a assistência pro Arthur Gomes foi do Barreal, mas os dois foram bens. O Barreal como um garçom, o Arthur Gomes marcando um dos gols da partida. Então, para esse jogo contra o Alianza, o meu time teria os dois. Utilizaria o Barreal como um meia pela esquerda, na função que vinha sendo feita pelo Matheus Vital, que é, né, uma ausência também, porque vai precisar passar pela cirurgia no ombro. Então, o meu time para terça-feira teria só 2 volantes, o Romero e o Lucas Silva. Teria o Barreal ali como um meia pela esquerda, fazendo uma dobradinha com o Arthur Gomes, e teria o Rafa Silva centralizado e o Matheus Pereira aberto pela direita, mas a gente sabe que ele tem liberdade para flutuar ali em todo o campo, e ele também tem alternado muito de posição com o próprio Rafa Silva, né? Às vezes ele é um falso 9, o Rafa Silva abre pelo lado do campo, mas eu colocaria um Cruzeiro com mais capacidade de produzir jogo. E o Barreal já tá pedindo uma vaga de titular, Lê? No jogo contra o Vitória, ele muda o jogo, né? Uhum. Ele entra muito bem, absolutamente decisivo, como disse a Nath. E aí, você pega essa linha de frente do Cruzeiro, né? Que não tá podendo contar com o Dineno, mas se você quiser colocar o Dineno nessa conversa, fica à vontade, que
seria mais ou menos ali entre Rafa Silva, Arthur Gomes e Dineno. Não é um ataque que você vai olhar assim pra parte de cima da tabela, não vou falar nem dos favoritos ao título, que você vai colocar medo nos caras. Não vai colocar. Né? O Rafa Silva, ele conseguiu aproveitar uma boa oportunidade quando teve, principalmente jogando pelo lado direito. Na ausência do Dineno, a gente tinha expectativa quando ele sai jogando, que ele seria o centroavante, e ele não tem sido o centroavante. Ele tem passeado pelo ataque ali, pela posição, mas ele joga mais aberto pelo lado direito, até para que o Matheus Pereira não tenha a obrigação de correr para trás. Então quem faz esse trabalho é o Rafa Silva e o Arthur Gomes, mas não são atacantes que você fala assim, poxa vida, com esses aí a gente tá garantido. Não é. O Arthur Gomes, ele tem essa velocidade que a Nath falou, ó, consegue acertar aqui, encaixar um drible ou outro, corre para trás bastante. Ele tem essa colaboração na recomposição. O Rafa Silva também tem muita força física, tem muita vontade, muita determinação. O Dineno é um cara que se posiciona muito bem e já faz muito mais do que as opções de centroavante que o Cruzeiro tinha em 2023, mas não é o ataque dos sonhos do torcedor do Cruzeiro. É o que deu para fazer. Quem sabe agora, um novo pensamento, né, uma nova mentalidade da direção do Cruzeiro, você consiga nomes mais poderosos do ponto de vista técnico. Mas com o que tem aí, eu também faria uma experiência com o Barreal para respeitar o que ele fez, né, no último jogo, para respeitar o momento do jogador. Ele bate muito bem na bola. Agora, para você colocar o Barreal, eu acho importante você ter um centroavante. Né? Aí o Rafa Silva talvez tivesse que jogar mais centralizado. E ele não é muito aqui, ele se sente confortável. Ele até mas faz eu posso falar um negócio? Ele mesmo não se sentindo confortável, podem me corrigir, ele é melhor do que o Papagaio. Não, sem dúvidas. E só completando aqui, realmente o Barreal deu a assistência fui conferir aqui, ele dá assistência para os gols do Rafa Silva e do Arthur Gomes, que são os últimos 2 gols, né? O primeiro gol é uma batida ali entre Matheus Pereira e Arthur Gomes, um deixa para o outro, o Matheus Pereira faz o gol e depois o Barreal dá as outras 2 assistências. Você iria com ele titular, ou Simões? Com o Barreal? Ô, Romano, eu acho que depende muito como a comissão técnica do Cruzeiro está encarando a Copa Sul-Americana, né? Porque o Cruzeiro hoje não depende só dele para ser o primeiro colocado do Grupo B. Universidade de Quito ganhando os 2 jogos que tem em casa contra o La Calera e o Alianza, já chega a uma pontuação que o Cruzeiro não pode alcançar. Aí o Cruzeiro seria no máximo o segundo colocado, teria que disputar aquele play-off contra um terceiro colocado de algum grupo da Copa Libertadores. Então eu não sei como que o Cruzeiro está encarando essa Copa Sul-Americana. De toda forma, ele mudou o jogo contra o Vitória. Ele já tinha jogado muito bem lá no Chile, né? Foi você que comentou, não foi, Nath? Foi. Foi um jogo ruim, né? E ele foi eleito o melhor em campo, inclusive com o meu voto. Mas foi um jogo bem fraco, né? Bem diferente do jogo. Foi um jogo bem fraco. O jogo do Vitória, a gente tá vendo aí, o Vitória é um time de zona de rebaixamento, que tá perdendo pra todo mundo, mas de toda forma, é aquele jogo chato, né? Que você pega o adversário e ainda teve um ingrediente mais complicado ainda. Eu não lembro, era você que estava no Mineirão, né, Ale? Sim. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, né? Merecia estar vencendo o primeiro tempo. Contra o La Calera também, fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol. Não conseguiu fazer o gol, chega no segundo tempo, logo no início, faz o gol e logo depois entrega um gol, né? Porque o gol do Vitória foi um gol de o Lucas Silva marca contra, né? Tem um jogador, eu não sei se é o Romero, quem é o jogador, que chega cruzando, passa na frente dele, pulando, acho que é o Romero, né? É o William. O William. Aí a bola pega na cabeça dele e entra no ângulo do Anderson, né? Então, quer dizer, um cenário de toda a pressão que o Cruzeiro já vinha vivendo, aquela coisa toda, consegue chegar ao 2-1, ao 3-1 e produziu para fazer até mais. Né? O Vitória naquele dia tinha forma para poder ter levado até mais. E toda essa produção do Cruzeiro teve participação direta do Barreal. E eu acho que, assim, das 2 assistências que ele deu, por mais que a do Rafa Silva, né, tenha sido muito mais efetivamente uma assistência, porque o Rafa Silva só toca a bola pro gol, mas o passe pro Arthur Gomes é uma técnica muito mais apurada
do que a assistência pro Rafa Silva. E porque tem uma coisa passa pelo lado do marcador sem que o marcador consiga tirar, né? E tem uma coisa do gol do Arthur Gomes, que a jogada começa com o Marlon, passa pelo Barreal, que assiste o Lucas Silva, o Arthur Gomes, né? É isso, Marlon, Barreal, Arthur Gomes. É todo um lado esquerdo do Cruzeiro que funcionou bem e que pode seguir funcionando se o Seabra optar por ter o Barreal e o Arthur Gomes no time ao mesmo tempo, como foi naquele segundo tempo. E aí vai a próxima pergunta, e como a senhora terminou de falar aqui, só pode continuar nessa análise. O Alianza é um time de uma fragilidade enorme. Se eu não me engano, estou até procurando a informação aqui, se eu não me engano, são 5 jogos que não consegue vencer. Ele tá numa draga danada lá no Campeonato Colombiano. Diante disso, qual deve ser a escalação do Cruzeiro? Time mais ofensivo, é partir para cima, ir para dentro do Alianza, conseguir essa vitória? É lógico que entra aquilo que o Simões falava da importância que o Cruzeiro vai dar para a Sul-Americana diante de um cenário que está já complicado, né? Acho que ninguém tem muita dúvida que se tiver que escolher, o Cruzeiro vai precisar escolher o Brasileirão. É claro que no meio do ano muita coisa pode mudar também, agora com a chegada do Pedrinho, talvez um movimento mais agressivo do Cruzeiro no mercado, e talvez isso esteja passando pelo planejamento lá, né, Ale? Vamos tentar classificar, porque daqui a pouco a gente pode contratar gente de mais qualidade, encorpar o time, quem sabe para um segundo semestre, para as fases mais decisivas da Sul-Americana, a gente tem um time melhor para efetivamente brigar nessa competição, mas o cenário hoje para o Cruzeiro é complicado de talvez nem se classificar. Então, acho que se tiver que escolher, tem que ser a Sul-Americana. Mas se for para jogar a Sul-Americana ainda, eu iria com um time mais ofensivo. Pela necessidade e pela fragilidade do adversário. Meu time teria só 2 volantes, o Romero e o Lucas Silva. E teria Matheus Pereira, Barreal, Arthur Gomes e o Rafa Silva, que são dentro das possibilidades do Cruzeiro hoje, né? Que não tem o Dineno. São os atletas que eu acho que têm maior capacidade para ajudar o Cruzeiro com a bola, para construir jogo, para fazer gols, porque o Papagaio é um nível muito abaixo, né? Não tem conseguido. Contra o Lacaleira, inclusive, boa parte da responsabilidade nas costas dele, que perdeu no mínimo 3 gols que não se pode perder, 2 inacreditáveis. E agora também sem o Matheus Vital, que era um cara que ajudava o Matheus Pereira na construção do jogo. Sem ele, eu optaria por ter o Barreal como um meia atacante. Só para poder exemplificar o que eu falei aqui, ô Simões. Depois do 3-3 no Mineirão, o Alianza, ele disputou 5 jogos pelo Campeonato Colombiano. Perdeu 4, venceu 1. Ele terminou o primeiro turno do Campeonato Nacional, que é chamado Torneio Apertura, né? De abertura, na vice-lanterna com 16 pontos. E entre isso aí, ainda perdeu de 3-1 para a Universidade Católica do Equador. Ele tem uma vitória nas últimas 12 partidas, aí somando todas as competições. Pois é. Uma vitória assim, né? Porque aqui é 3-3, a gente pode dizer que é a segunda vitória, né? Pode ser. Agora aquilo ali é o tipo do jogo, o tipo do resultado que não tem explicação. Pela falta de qualidade do time da Alianza, aquilo ali não tem explicação pro que aconteceu naquele jogo do Cruzeiro. É algo assim, fora do normal, fora do natural. Pois é, mas para você, diante dessa fragilidade, são 12 jogos, uma vitória, né? Isso. O Cruzeiro tem que ir com um time ofensivo, ir para dentro para conseguir essa vitória na Sul-Americana? Romano, é isso, né? A Nath colocou aí a questão da janela, né? E essa janela aqui vai ser só dia 10 de julho, se não me engano. Que é 10 de julho a 2 de setembro. A janela de contratações. Então, quer dizer, já acabou a fase de grupos da Copa Sul-Americana, né? Então, depende dos objetivos do Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser brigar pela Sul-Americana, e dependendo da janela de transferências, é sim um objetivo possível, né? Aí tem que ir com força máxima e ir pra cima, né? Mas, de toda forma, é muito favorito o Cruzeiro. Pelo que a gente viu no jogo de ida, o Alianza é um time de um nível técnico baixíssimo, né? Um nível técnico baixíssimo. É jogo até pra fazer saldo. E a Nath citou aqui o Matheus Vital, lembrando que ele teve uma lesão no ombro, né? Vai ter que passar por cirurgia. Até que ponto, neste momento da temporada, a perda do Matheus Vital vai impactar no Cruzeiro?
Porque é um elenco que tem as suas claríssimas limitações, né? Então, um jogador que fica ali entre titular e entrar no segundo tempo, ele acaba fazendo falta, porque o elenco realmente é aquele cobertor curto, né? O Vital até fez boas partidas, principalmente para auxiliar o Matheus Pereira, né? Com movimentação, tentando ser um parceiro ali pro principal jogador do Cruzeiro. Então, assim, não é um jogador que seria um cara insubstituível, porque nem titular absoluto ele é, mas faz falta, né? Ali qualquer jogador que tem esse status nesse elenco faz falta. O Cifuentes também é um jogador que eu tinha uma expectativa maior. É bem verdade que contra o Vitória ele ficou meio que confortável ali, porque o Cifuentes é um jogador para vir de trás, para ser um segundo homem ali, e ele tentou funcionar como um meia, então ele ficou sem função. Até por isso que também quando o Barreal entra, ele consegue se destacar demais no jogo, né? Claro que mérito dele, mas porque o Cifuentes estava fora de posição, ele não estava conseguindo, ele não é um criador de jogadas, não é um armador, e mais ou menos ele estava assim, porque os dois Lucas estavam um pouco mais recuados, que é natural, e ele quase que com a obrigação de ajudar na construção. Então o Cifuentes ainda não é o cara que a gente espera, embora eu não tenha desistido dele, longe disso. Então o Matheus Vital, ele tem aí a sua relevância, mas dá pro Cruzeiro se virar na Sul-Americana, sem dúvida alguma. O Cruzeiro que em alguns momentos deu prioridade pro Campeonato Mineiro e aí deixou a Sul-Americana num segundo plano, né? Mas assim, tecnicamente são poucos os times e poucos os jogos, principalmente ainda sem os times que vêm da Libertadores, que assim, encantam, né? Você teve aí um Fortaleza e Boca, né? O Boca também muito alterado e tal. Um jogo aqui, um jogo ali, o Internacional que também não engrenou, mas que é um time muito forte, o Corinthians que tem tradição, mas também não tá jogando bem. Enfim, são poucos os jogos. Se o Cruzeiro jogar minimamente, tem condição de se recuperar, pelo menos para conseguir aquela segunda colocação que o Simões falou. Nath,